Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar podendo aqui compartilhar esse momento com esses grandes palestrantes que estão aqui, com pessoas que têm um grande conhecimento na área de manutenção. Gostaria de dizer que, para mim, é muito prazeroso poder estar aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu vivenciei durante meus anos de experiência com vocês. Espero que possa agregar para vocês também. Primeiramente, eu queria contextualizar um pouco a respeito do motivo da escolha desse tema. Como vocês podem ver aí, o papel do gestor transformando estratégia em realidade. Nesse título, em nenhum momento a gente fala de gestor de manutenção. A gente está falando do papel do gestor de modo geral. Por que eu trouxe um tema que não é diretamente vinculado à área de manutenção? Por dois motivos, na verdade. Primeiramente, é porque a minha formação não é da área de manutenção. A minha experiência é toda no setor de qualidade. Então, eu me senti intimidado em trazer um tema de manutenção perante a pessoas que têm 30, 20 anos de experiência e, com certeza, nesta área, teriam muito mais a agregar para vocês do que eu. Mas eu garanto para vocês que, em papel de gestão de modo geral, não gestão de manutenção, aí sim eu posso trazer um tema que vá fazer a diferença para vocês. E o segundo motivo de eu ter trazido esse tema aqui para vocês é referente a uma pesquisa que nós fizemos em... Deixa eu ver a data ali, perdão. Foi em setembro desse ano. Quando eu estava para escolher o meu tema, eu me deparei com a dificuldade de encontrar algo que fosse agregar para vocês, e me recordei dessa pesquisa. O que é essa pesquisa? Essa pesquisa foi uma pesquisa realizada pela Engeteles, que mostra para a gente que 87% das pessoas têm interesse em assumir cargos de chefia. Então, as pessoas gostariam de ser chefes. Apenas 13% não têm interesse nesse tipo de cargo. E, em contrapartida dessas 87 pessoas, 49% têm medo, têm um certo receio de ser promovidos para esse tipo de cargo. Então, as pessoas querem ser chefes, mas elas têm um pouco de receio de assumir esse papel. Qual é o motivo desse receio? Na minha concepção, o motivo é que as pessoas promovidas ao cargo de chefia geralmente têm grande conhecimento técnico ou, se não, são grandes líderes. As pessoas têm facilidade em gestão de pessoas ou, se não, as pessoas têm grande conhecimento técnico a respeito da área. Entretanto, não é só isso que se espera de um gestor dentro de qualquer tipo de organização, inclusive das indústrias, que é o foco aqui da grande maioria de vocês. A gente espera um pouco mais de um gestor, uma função tática voltada para planejamento. E esse tipo de função, quando você é operador, quando você está como analista, operador, e está na parte de baixo da pirâmide organizacional, digamos assim, a gente não é preparado para esse tipo de tarefa. Então, eu vim trazer aqui para vocês justamente isso. Na minha concepção, qual é o papel principal de um gestor, e falar para vocês um pouco além do discurso de liderança, tem que ser um excelente líder. Isso todo mundo sabe. Para ser gestor, tem que poder liderar as pessoas que estarão abaixo de você. Mas, além disso, a gente precisa também entender um pouco mais do papel do gestor e qual é a importância dele. Esse modelo aqui é um modelo clássico de organização. 90%, 99% das empresas utiliza esse tipo de hierarquia, onde a gente tem 3 níveis em uma pirâmide. É o nível de estratégia, o nível de tática e o nível de operação. A ponta da pirâmide, o nível de estratégia, é a ponta onde a gente tem a diretoria da empresa, a presidência, o CEO, os altos cargos da empresa. Qual que é a função deste nível? A função dele é definir a visão de longo prazo da empresa. É o contexto global, é o nível onde a pessoa vai tomar as grandes decisões de uma empresa. A pessoa aqui vai decidir grandes acordos de parceria,
grandes negócios, qual é o rumo que a empresa vai tomar nos próximos períodos, aonde a empresa deseja chegar. Ela não vai se preocupar aqui com a operação interna, ela vai se preocupar com a empresa, com a organização voltada para o mercado onde ela está alocada. E abaixo a gente tem o nível de operação. Aqui é o nível onde as pessoas realizam as atividades. Aqui é o nível onde o mecânico conserta uma máquina, onde o inspetor de qualidade realiza uma medição, por exemplo, onde um operador de máquina opera aquela máquina. Enfim, é o nível onde as coisas realmente acontecem. É o nível onde as atividades da empresa do dia a dia são desenvolvidas. Só que a gente tem uma visão estratégica, uma visão de posicionamento de mercado da empresa e temos uma visão operacional, um nível de atividade. Essas duas visões estão muito distantes, elas não se falam. Enquanto uma está preocupada com resultados, a outra está preocupada em realizar uma tarefa. Então, esse é o papel do gestor aqui, é o nível de tática. É o nível de onde a gente vai ter uma ligação entre a estratégia e a operação. É quem vai fazer a ligação, a conversa desses dois níveis. E aí, nos próximos slides, eu vou exemplificar para vocês como isso é feito e como um gestor deve fazer isso de uma forma que traga resultado para a empresa. Então, sempre que eu falo de gestão organizacional, sempre que eu falo de pirâmide, eu procuro usar essa analogia de um navio. É uma analogia que eu acho interessante, simples, e eu acho que fica claro de todo mundo entender o motivo, na verdade, não o motivo, mas como as coisas devem operar dentro de uma empresa. Aqui a gente teria uma analogia muito semelhante, onde a gente tem um capitão de um navio e nós temos a tripulação. O capitão ele define o rumo do navio. Ele vai falar para qual é a direção que o navio deve seguir. Então, ele não está preocupado ali com quais serão as velas que vão ser içadas, qual é a corda que vai ser puxada, que horas que a âncora vai descer, qual é o momento que ela vai subir novamente. Ele quer simplesmente que o navio saia do ponto A e chegue no ponto B. E como isso tudo vai acontecer? Se para ele sair do ponto A para ir para o ponto B, ele tem que seguir uma rota, ele precisa operar esse navio. Aí a gente vem com a figura do contramestre, que eu faço uma analogia clara ao gestor de uma organização. Quem seria o contramestre? Seria o braço direito do capitão, o cara que vai orientar a tripulação de como proceder. Enquanto o capitão quer ir de A a B, ele vai exemplificar qual é a metodologia que vai ser seguida, quem vai fazer cada função, como é que o navio vai ser conduzido, qual a rota que vai ser seguida. Ele é o cara que vai transformar o plano do navio, que é ir de A a B até uma realidade, que é, de fato, aquele navio se movimentar. Então, a gente vai entender que o gestor aqui é o cara que transforma a visão de longo prazo numa empresa em uma visão de curto prazo, em um nível de função. Voltando àquela pirâmide ali, a gente consideraria o papel do gestor aqui como sendo central, então, e dividido em dois momentos. A gente vai tratar aqui nessa palestra como se o papel do gestor tivesse dois momentos importantes. Eu vou explicar esses dois momentos sucessivamente aqui para vocês, mas já para vocês terem ciência que a gente vai tratar sempre de dois momentos de um gestor. É o momento onde ele está levando informação de cima para baixo e um segundo momento onde ele leva informação de baixo para cima. Começando aqui do topo da pirâmide, o que norteia esse nível aqui? Quem vai nortear as atividades do nível estratégico de uma empresa? É a missão e a visão da empresa. O que seria a missão da empresa? A missão da empresa é o objetivo de ser da empresa, é a razão dela existir. O porquê que a empresa está no mercado, qual é a essência da empresa. E a visão é como a empresa visa alcançar essa essência. Então, vamos pôr aqui um exemplo de uma indústria alimentícia, por exemplo, onde a missão dela é alimentar a população do mundo. Ela quer alimentar as pessoas com qualidade. E qual é a visão dela? Sendo, por exemplo, a maior empresa do Brasil no ramo de soja, por exemplo. Isso é um exemplo onde a gente poderia entender que a missão de alimentar as pessoas vem através de um objetivo de chegada, um norte que ela deve seguir. Com base nessa missão e visão,
O nível estratégico toma as decisões dele. O nível tático aqui, por enquanto, não atuou. A gente sabe para onde, sabe qual é a visão, aonde a gente quer chegar daqui a muito tempo, e sabe o que a gente precisa. Aqui nesse nível a gente descobre o que a gente precisa fazer para alcançar a visão. Tudo que uma organização faz é sempre visando um resultado socioeconômico. O que quer dizer isso? Que nenhuma organização faz nenhuma atividade que não visa ou trazer um resultado financeiro, econômico ou social, de posição dela em relação ao mercado, quais são as práticas que ela considera boas, uma posição ambiental, onde ela se posiciona referente à preservação do meio ambiente, por exemplo. Então, tudo que é feito nesse nível é para posicionar a empresa socioeconomicamente. A gente vai focar mais aqui na parte econômica, porque é mais fácil de quantificar e é, de fato, onde o gestor é cobrado. O gestor é muito cobrado para trazer o resultado financeiro para a empresa. Tendo-se em vista que a gente precisa gerar um resultado socioeconômico, o gestor aqui, por sua vez, tem que traduzir esse resultado socioeconômico em ações. Ele tem que entender aonde a empresa precisa chegar economicamente e fazer os planejamentos dele baseado nesse resultado econômico. Então, tudo que for planejado que não visar um resultado econômico, provavelmente não vai ser encarado com bons olhos por um nível de direção da empresa. A direção da empresa não tem interesse de saber de resultado que gere alguma facilidade e não gere resultado econômico. Por isso, todos os projetos que a gente sempre, inclusive as outras pessoas que palestraram aqui também, citaram bem que a gente precisa mostrar qual é o ganho que a gente tem com a implantação de alguma coisa. E esse ganho é econômico. Então, no primeiro momento, a gente vai vai fazer um planejamento para gerar um resultado socioeconômico, entender qual é o resultado econômico que a empresa quer ter e transformar isso em atividades, através de planejamento. E, num segundo momento, a gente vai entender o que foi realizado e levar de volta o feedback do resultado. A gente planeja, executa, entende o que aconteceu e isso vai auxiliar a gente numa possível tomada de decisão futura. Então, no primeiro momento, quais são as atividades que um gestor desempenha? Ele pode entender como o departamento contribui no resultado socioeconômico, define metas do departamento, transforma as metas em planejamento para o setor, atribui responsabilidade e prazo e exemplifica a operação como as suas tarefas estão relacionadas à missão da empresa. Então, pode ver que cada um desses níveis aqui foi descendo. Ele primeiro entende qual é a estratégia da empresa, depois ele define qual é a meta do departamento dele para atingir essa estratégia, ele transforma essa meta do planejamento em planejamento de setores, depois define responsabilidades e prazo pelas atividades, e aqui uma parte muito importante, não levada muito em consideração. Ele tem que exemplificar para a operação qual é a importância do que ele está fazendo para atingir a missão da empresa. Se a pessoa que está aqui na base não entende que o que ela faz é importante para atingir um resultado lá em cima, acaba ficando sempre, eu faço a mesma função todo dia, eu não sei por que eu estou fazendo, eu não entendo o resultado que eu gero, e isso não gera o empenho que a empresa precisa para atingir as metas. No segundo momento, é o momento de trazer para cima novamente, de pegar o que foi realizado no operacional e retornar para o nível de estratégia. Qual é a ordem para isso? Precisa evidenciar melhorias e investimentos que podem ser realizados para melhorar o resultado socioeconômico, transformar falhas operacionais em motivos de impacto nas metas, entender motivos que levaram ao sucesso e ao fracasso da operação e acompanhar resultados. Então, ao mesmo tempo que tem um papel de transformar a meta em operação, ele tem um papel de fazer o inverso, transformar a operação em meta também, entender o porquê a meta foi atingida ou não, devido à realização da operação. Então, ele funciona como um leve e traz, digamos assim. Ele leva informação e traz de volta, não no sentido de dedo duro, nem nada disso, no sentido de que ele pega a informação, joga para baixo, e depois pega a informação e joga para cima novamente. O que é a função dele, então? Quando um gestor fala com o nível de direção, é o momento 1, ele tem que falar a língua da estratégia.
Ele tem que conversar com a diretoria em nível estratégico. O que é nível estratégico? Socioeconômico. Se um gestor trouxer para uma diretoria um nível diferente de estratégico, se ele trouxer o nível operacional, a diretoria que fala outra língua não vai compreender o que ele está falando. Então, a gente tem que traduzir, falar com diretorias em nível de estratégia, falar em nível socioeconômico. E entender isso e passar para o nível operacional em nível de tarefa. Não adianta chegar para o operacional, a gente precisa aumentar o nosso faturamento em 500 mil, por exemplo, 1 milhão. Isso não quer dizer nada para a tarefa. O cara que está fazendo a tarefa, ele simplesmente arruma uma máquina, ou ele aperta um parafuso, ou ele opera um computador. Ele não sabe isoladamente como ele vai atingir esse resultado. Então, ele tem que traduzir estratégia para a tarefa. E depois, no outro momento, traduzir as tarefas para a estratégia também. Ele funciona como um tradutor mesmo. Um cara que fala as duas línguas dentro de uma organização. Provavelmente todo mundo conhece isso. Quem sabe que ciclo é esse? Todo mundo conhece. Quem usa isso no dia a dia, de fato? Pois é. Porque muita gente... eu sei, eu conheço, já vi. E você usa? Não, ninguém nunca usou. Mas é uma ferramenta extremamente valiosa, não diria nem uma ferramenta, uma metodologia, que ensina a gente a como proceder para fazer melhoria contínua dentro de uma empresa. Existem várias técnicas, existem metodologia japonesa, Kaizen e tal. Eu vou trazer aqui para vocês uma sistemática que funciona em todas as organizações do mundo há muitos anos e, com certeza, ela tem uma versatilidade imensa. Ela pode ser aplicada para a organização como um todo, ela pode ser organizada para um processo isoladamente. Aqui, nesse caso, a gente vai mostrar como ela funciona para ajudar a gente a descer na pirâmide e a subir. Então, quando eu falo de planejamento e execução, eu estou falando de entender a meta e transformar ela em execução. Eu estou usando a parte de planejamento e execução para descer na pirâmide, para traduzir a pirâmide. E quando eu falo de verificação e ação, eu estou verificando o que foi feito e trazendo novamente para cima. Então, o PDCA me auxilia aqui na subida e na descida da pirâmide. Ele vai nortear as ações que o gestor deve tomar. Falando da descida, primeiramente, o que o gestor deve fazer no P? Ele deve fazer o planejamento macro do departamento visando a estratégia da empresa. Posteriormente, ele vai fazer o planejamento setorizado e o planejamento de operação. O que isso quer dizer? O departamento de produção precisa aumentar a produtividade em 10%. Sendo assim, o setor A tem que aumentar a produtividade em 5% e o setor B em 5%. Dessa forma, a operação tem que melhorar da seguinte maneira para conseguir atingir esse planejamento macro. Então, ele vai destrinchando, ele vai aumentando o nível de detalhamento da operação para conseguir chegar no nível de operação. Ele planejou o macro e vai setorizando até ele chegar no planejamento da tarefa, propriamente dita. E, posteriormente, em M2, que é a parte da subida, o momento 2, ele vai verificar o resultado realmente atingido versus a meta, que foi definida lá no estratégico, no momento de fazer o planejamento macro. Aqui ele define uma meta para o departamento. E aqui ele vai verificar a meta versus o que realmente foi feito, ele vai definir as ações que vão auxiliá-lo na resolução dos problemas que vieram a impactar no atingimento da meta e, com base nisso, vai definir novas metas e implantar essas ações num novo planejamento. Dessa forma, ele vai conseguir demonstrar para o nível estratégico o que ele fez de certo, o que o setor, o que o departamento e os setores fizeram de certo para alcançar a meta e o que eles também não fizeram de certo e o motivo por que eles não acertaram. Ops. Então, vamos lá, vamos entender isso um pouco melhor. Então, a gente tem uma organização que visa um resultado socioeconômico. Ela quer faturar, a empresa precisa de lucro para sobreviver. Desse resultado geral, de tudo que ela quer faturar, de tudo que ela precisa ter de ganho financeiro, uma parte desse ganho é proveniente daquele departamento. Então, o primeiro papel do gestor é entender qual é o impacto do departamento dele no resultado geral da empresa.
como ele vai poder auxiliar a empresa a atingir uma meta financeira. Posteriormente, ele vai entender como cada setor de dentro do departamento vai agir para conseguir vir a atingir esse resultado financeiro e, posteriormente, atingir a meta da empresa, e a mesma coisa para cada operação, para cada processo. Então, se aqui der certo, se aqui os processos atingirem a meta, se os setores atingirem a meta, o departamento, consequentemente, vai atingir a meta e eu vou conseguir gerar para a minha empresa um resultado financeiro. Então, a gente sempre vai falar disso. Resultado é resultado financeiro. É como o meu setor vai demonstrar financeiramente que ele é viável para uma empresa. Isso vale para qualquer tipo de departamento, inclusive o de manutenção. Falando primeiramente do nível de departamento, então. Vamos supor que uma empresa precise aumentar em 15% o seu lucro, que ela tem o intuito de ter um lucro maior em 15%. Como o meu departamento pode vir a auxiliar nesse aumento de lucro? O meu departamento pode ter uma redução de custo de 10%, por exemplo. Ele pode ter um aumento de produtividade de 20% e pode ter uma redução de tempo de operação de 15%. Se ele atingir essas 3 metas, eu conseguirei atingir um aumento de lucro de 3%, por exemplo. A empresa precisa ter um aumento de lucro de 15% e eu estou contribuindo com o meu departamento em 3% no que ela precisa atingir. Então, eu consigo demonstrar financeiramente porque o meu setor é importante. Qual é a importância dele? A importância dele é de 3% dos 15% que ele visa ter em aumento de faturamento. E como eu viso alcançar isso? Através da redução de custo, através do aumento de produtividade e através da redução do tempo de operação. Por que a redução do tempo de operação? Porque, consequentemente, ela também traz um aumento de produtividade e, assim, eu posso ter também um aumento no meu resultado. Ok. Vamos retomar aqui nosso exemplo, então. A gente falou de departamento. A gente falou do que o departamento precisava fazer. Ele precisava de uma redução de custo, aumento de produtividade e redução de tempo de operação. Como cada um dos setores de dentro do meu departamento podem vir a auxiliar no atingimento dessa meta? Vamos supor que, nesse exemplo, eu possa fazer uma redução de custo do setor A de 30%, redução de custo total de 5% do setor B, aumento de produtividade de 20% do setor B. E o setor C, eu tenho uma redução do tempo de operação. O que eu fiz aqui nesse momento? Eu peguei uma meta departamental e transformei ela em diversas metas de setor. Eu destrinchei ela um pouco para vir a atender o que eu planejei para dentro do meu departamento. Se eu conseguir atingir redução de custo no meu setor A, se eu conseguir atingir redução de custo e aumento de produtividade no meu setor B, e se eu conseguir redução de tempo no meu setor C, eu, consequentemente, conseguirei atingir as metas do meu departamento. Então, aqui a gente fala de um planejamento de médio prazo. A gente fala das ações que devem ser realizadas dentro dos setores. E, destrinchando um pouco mais, se eu viso, aqui eu peguei apenas o exemplo do setor A. A gente tinha 3 setores, para exemplificar, eu peguei o setor A, que precisava de uma redução de custo total de 30%. Se o setor A visa uma redução de custo total de 30%, como eu posso atingir isso com cada um dos meus processos de dentro daquele setor? Vamos supor que eu poderia, por exemplo, homologar um novo fornecedor de material que iria reduzir 10% do custo total. Aqui eu já estou falando de atividade, está vendo? Aqui é uma ação que eu tomo visando uma meta do meu setor. Eu posso implantar um equipamento para reduzir o desperdício em 10%, por exemplo. Aqui são exemplos, tá? A gente pode fazer infinitas ações. Eu apenas trouxe aqui uma exemplificação para mostrar para vocês quais são tipos de prática que uma empresa pode vir a tomar para atingir os planejamentos. E eu posso, por exemplo, padronizar as minhas atividades de uma forma que evite retrabalho em 10%. Se eu atingir os meus 3 planos de processo, consequentemente, eu atinjo o meu plano de setor. O que eu fiz aqui nesse momento? Eu visei um resultado socioeconômico,
entendi como eu posso contribuir com isso dentro do meu departamento, posteriormente, como cada setor pode contribuir com isso, e depois, como cada processo pode contribuir com isso. Eu desci na pirâmide, aquilo que eu expliquei no início. Eu tinha um nível alto, um nível estratégico que visava o longo prazo, que visava a organização como um todo. Eu desci para um nível de departamento, desci ainda mais para o nível de setor e, posteriormente, desci para cada uma das atividades. Então, se tudo der certo aqui no meu planejamento operacional, consequentemente, o meu planejamento setorizado também dará, consequentemente, o planejamento de departamento, e eu atingirei o resultado socioeconômico esperado. Isso tudo foi o M1, foi o primeiro momento onde eu precisava traduzir estratégia em operação. Agora, no M2, eu preciso fazer o inverso. Eu já entendi exatamente o que eu precisava fazer, qual era meu plano, como cada um dos setores iria tratar esse plano e como cada um dos meus processos iria realizar as atividades. Agora, eu preciso fazer o caminho oposto. Eu preciso entender o que aconteceu na minha atividade e, posteriormente, levar ela para o nível estratégico novamente. Então, o que deu certo e o que deu errado em cada tarefa? São perguntas que eu posso fazer para entender aqui o meu nível de tarefa. O que deu errado? Por quê? Aonde eu falhei? Aonde eu acertei? Se eu entender cada uma das minhas tarefas, consequentemente, eu vou conseguir entender se eu atingi um resultado ou não. Posteriormente, como os sucessos e fracassos de cada tarefa impactaram no planejamento do setor? O que eu acertei que me fez conseguir obter um resultado positivo? O que eu errei que não me possibilitou chegar no resultado que eu esperava? E a mesma coisa para o meu nível de departamento. Como o que eu planejei para dentro de um setor veio a impactar no resultado do departamento? E assim eu entendo qual foi o resultado socioeconômico que eu tive. Se foi possível trazer o resultado esperado. Aonde eu acertei, aonde eu errei. Quais execuções de tarefas impactaram mais, qual foi o motivo. Então, aqui eu consigo perceber aonde eu acertei e aonde eu errei. E aí eu consigo auxiliar na próxima estratégia da empresa, no meu próximo planejamento. Como? Com ações para replicar os acertos, deveria ter aqui os acertos, com reconhecimentos, investimentos, boas práticas, com institucionalização de ações, pegar minhas boas práticas e traduzir elas em ações para toda a organização, informações para novas metas. Então, aqui eu venho com informação de volta. Eu desço com planejamento e eu volto com informação. Eu trago a informação de volta para o meu nível estratégico e, através da informação, eu percebo o que eu devo fazer para realizar um novo planejamento. Como eu faço tudo isso? Através de indicadores. É o que eu preciso utilizar. Os indicadores, KPIs, indicadores-chave, que a gente chama, eles são extremamente importantes para que eu consiga entender o que deu certo e o que deu errado. Se eu realizar as atividades, se eu faço um planejamento, realizo as atividades e não colho indicadores, eu não vou conseguir traduzir depois o resultado das minhas atividades. Consequentemente, eu não vou entender se eu tive acertos ou se eu tive erros e, consequentemente, não entenderei o porquê as metas não foram atingidas. O que são indicadores? Pode ser qualquer informação relevante, depende do setor, depende do tipo de atividade a ser desenvolvida. Na manutenção, a gente tem, por exemplo, como indicadores, o tempo de parada, MTBF, a gente tem desempenho... Perdão se eu estiver falando alguma coisa que fuja aí um pouco ao dia a dia de vocês. Eu estou supondo um pouco aqui, tá? A gente tem tempo de disponibilidade, tempo de máquina parada, temos informações que vêm a ser relevantes para o setor de manutenção. E no setor de produção, o que eu teria? Tenho o meu índice de refúgio, por exemplo, tenho apontamentos de produção, tenho, enfim, tenho resultados de inspeção. Eu tenho aqui coisas que me possibilitam entender como o meu processo acertou e como ele errou. Então, a gente vai, no momento que a gente executar as tarefas, a gente vai colher indicadores. E é através desses indicadores que a gente vai conseguir entender o que ocorreu e, novamente, poder transformar a informação em ação, para planejar novamente.
Por exemplo, voltando ali ao nosso processo. A gente tem, por exemplo, a gente supôs que iria homologar um novo fornecedor de material e iria reduzir o custo em 10%. A gente fez essa suposição. Isso funcionou? Pode ser que sim, pode ser que tenha funcionado. Qual foi o indicador que eu usei? Eu comparei o custo mensal de aquisição que eu tinha anteriormente com o meu custo mensal de aquisição anterior. Então, comparando esses dois, eu tenho um índice de redução ou de aumento de custo. Se eu perceber que, devido ao minha homologação de fornecedor, eu, de fato, tive um impacto de 10% de redução de custo, quer dizer que o que eu planejei no meu nível de tarefa funcionou. Isso aqui foi um acerto que eu tive. Vamos supor que eu planejei implantar um equipamento para reduzir o desperdício em 10%. Se eu não obtive sucesso, se mesmo implantando o equipamento eu não reduzi o desperdício, quer dizer que nesse ponto eu fracassei. Quer dizer que o meu planejamento não foi adequado. Eu tenho que aprender com essas falhas também para, num novo planejamento, poder levar isso em consideração. Como eu avalio, por exemplo, se um equipamento ele reduziu o desperdício? Eu posso comparar o meu índice de refúgio mensal com o índice de refúgio mensal anterior. No caso, eu estou usando mensal aqui porque a gente está falando de planejamento de processo. A gente está falando de algo de curto prazo. Mas eu posso usar também o diário, eu posso usar o semanal. O indicador ele tem a liberdade de eu escolher a periodicidade que eu achar mais adequada. Processo 3, padronizar as atividades de uma forma a evitar o desperdício. Eu posso, por exemplo, fazer um apontamento do meu retrabalho e comparar com o meu apontamento de retrabalho anterior. Se eu conseguir evidenciar que realmente eu diminuí o meu desperdício, ok, o que eu planejei aqui para a minha atividade funcionou. Dessa forma, onde eu obtive sucesso? Aqui no processo 1 e no processo 3, por exemplo. Parte do que eu planejei, de fato, eu consegui executar. E parte do que eu planejei não foi possível executar. Se eu conseguir executar apenas parte do que eu planejei, eu vou obter o resultado que eu esperava? Não. Eu não conseguirei chegar no resultado, porque o meu resultado dependia de uma série de planejamentos subsequentes. Se eu não conseguir obter o resultado que eu planejar em todos os meus processos, eu não vou conseguir obter o resultado geral que eu esperava para o meu setor. Eu posso obter parte dele, mas o que eu planejava como meta eu não consigo obter. Posteriormente, a gente vai levar isso para o nível de setor novamente. O meu setor conseguiu a redução de custo de 30%? Não. Ele não obteve a redução de custo. Por quê? Por que não foi possível? Porque eu não consegui implantar um equipamento que reduz o desperdício. Então, eu entendo aqui, de uma maneira mais macro, que a minha redução de custo não foi possível apenas por uma das 3 coisas que eu planejei. Aí eu consigo traduzir o que eu fiz na operação e por que isso não me possibilitou chegar no resultado que eu esperava num nível de setor. Vamos supor que no setor B eu tenha planejado uma redução de custo total de 5% e um aumento de produtividade. Nesse ponto, eu obtive sucesso. Aqui, de fato, eu venci. O que eu planejei foi realizado da forma correta. Como é que eu detecto isso? Através de um KPI de apontamento de produção, por exemplo. Então, a gente pode perceber que a gente sempre detecta como a gente chegou numa meta ou não através do indicador. A gente, primeiro, planeja, colhe o indicador e, posteriormente, a gente vai entender, através desse indicador, o que a gente acertou, aonde a gente conseguiu obter sucesso. Nesse caso aqui, com o apontamento de produção, eu percebi que eu tive sucesso aqui no meu aumento de produtividade. Para a redução de custo, eu tinha aqui custo mensal do processo dividido por custo mensal anterior. Para aumento de produtividade, eu tenho indicador de apontamento de produção. E para o setor C, por exemplo, onde eu tinha aqui um gargalo de tempo, vamos supor que eu tenha planejado uma redução de tempo de operação de 15%. Como eu chego nesse resultado? Eu chego através de uma verificação do meu indicador de tempo de ciclo, por exemplo. Se eu tinha um tempo de ciclo de tantos segundos e ele diminuiu para tantos segundos, eu posso obter ou não o que eu esperava aqui de redução de tempo de ciclo. Então, para o meu setor A, eu não obtive o sucesso que eu esperava. Perdão, para o meu departamento,
Para o meu departamento, eu não obtive o sucesso que eu esperava. Eu consegui aumento de produtividade e eu consegui redução de tempo, mas eu não consegui a redução do custo. Por quê? Porque eu falhei naquela atividade de implantação de equipamento. Então, é claro que esses exemplos são simplórios, tá, gente? Eu não estou entrando num nível de detalhamento que o horário que a gente tem aqui nem possibilita a gente ficar discutindo o nível de operação, mas, simploriamente, a gente consegue entender aqui que o impacto da operação reflete diretamente no impacto departamental. Primeiramente no impacto de setor e depois no departamento como um todo. Então, qual foi o resultado do meu setor? Para entender o meu resultado do departamento. No meu exemplo aqui, eu deveria ter uma redução de custo de 10%, um aumento de produtividade de 20%, e uma redução do tempo de operação de 15%. Eu obtive sucesso aqui e aqui no meu planejamento, mas na minha redução de custo eu não obtive sucesso. Consequentemente, eu não vou conseguir aumentar aquele lucro que eu esperava para a empresa. É isso aqui que eu vou ter que apresentar posteriormente para o meu nível de direção. Eu tinha uma meta, aumentar o lucro em 3% da empresa, era a participação do meu departamento. Eu não atingi ele devido à minha redução de custo que falhou. Todo o resto eu acertei, mas na minha redução de custo eu falhei. Aonde eu vou trabalhar posteriormente? Na minha redução de custo. Se o meu planejamento de produção e de tempo de operação foi assertivo, eu tenho que trabalhar aqui no meu custo, onde eu falhei. É aqui que eu vou despender um pouco mais de tempo no meu novo planejamento. Então, olha só, produção, ok. Tempo de operação, ok. Custo, falhou. Por quê? Por que o meu custo falhou? Aonde eu falhei? Meu custo falhou porque eu não consegui no setor... Eu não sei se era A ou B, perdão se tiver errado o slide. Eu acho que era A, desculpe. A, né? Eu não obtive a redução de custo total de 5% no meu setor A. Eu esperava essa redução de custo no meu setor para conseguir atingir minha meta de custo do departamento. E eu também... No processo 2, e por que disso? Porque eu não consegui atingir. Porque no meu processo 2 eu deveria implantar um equipamento para reduzir o desperdício em 10%. Essa tarefa falhou. Se eu falho no nível de tarefa, eu falho no meu nível de setor e, consequentemente, eu falho no meu nível de departamento. E, posteriormente, não atingirei a meta que eu previa. Aonde eu irei trabalhar? Aqui, no meu processo 2, nessa ação onde eu falhei. As outras eu consegui obter sucesso. O que eu preciso fazer? Replicar. Se eu obtive sucesso, eu tenho que ser mais agressivo na próxima meta. Se eu tive uma meta de redução de 10% do tempo de operação e consegui os 10%, eu tenho que planejar posteriormente, talvez uma redução de 20%. Eu tenho que exponencializar aonde eu acertei, aonde meu planejamento teve sucesso. E eu preciso corrigir aonde meu planejamento teve fracasso, que nesse caso seria a implantação de um equipamento para reduzir o desperdício em 10%. Então, para finalizar aqui com vocês, o que eu faria como ação? Qual seria a minha ação neste caso? Eu poderia, por exemplo, claro que essa ação aqui deve ser estudada, existem sistemáticas onde eu identifico problemas e tomo ações coerentes. A gente não vai se aprofundar nisso, mas existem diversas sistemáticas. Diagrama de Ishikawa, ferramenta de plano de ação, 5 porquês. Quem já mexeu um pouco com o departamento de qualidade, com certeza já ouviu falar. Mas, visando aqui, investigando a minha causa raiz, eu tomo ações. Vamos supor que, neste caso aqui, eu poderia tomar ações de redimensionamento de capacidade do equipamento. Por exemplo, eu poderia verificar os parâmetros de regulagem, eu poderia redefinir o procedimento de operação. Por quê? Pode ser que o meu equipamento não gerou a redução de desperdício que ele precisava, porque alguém não operou ele da forma correta, ou porque ele não estava regulado da forma correta, ou também porque ele não foi dimensionado da forma correta no planejamento. Pode ser que no planejamento eu dimensionei que ele reduziria 10% do meu desperdício, mas não. O equipamento só tinha capacidade para 5%. Então, eu tenho que trabalhar ou na regulagem, ou na operação, ou no planejamento que eu realizei de demanda para ele. E isso aqui é a etapa final.
eu defino a ação e parto para novas metas. E depois disso, acabou? Não, o PDCA é um ciclo. Para onde eu vou novamente? Para cá, lá para o início. Eu chego aqui novamente. Pronto. Eu implantei as ações no... Passou demais, desculpa, gente. Eita, nós. Apertei muito aqui, desenfreou. Retorno para cá novamente. Defini ações para implantar dentro do meu planejamento. E, novamente, vou fazer o planejamento macro do meu departamento, em um novo período. A empresa, no ano subsequente, terá novas metas, e eu tenho que entender aonde eu acertei, aonde eu errei, e implantar isso dentro do meu planejamento novamente. E assim, subsequentemente, sempre visando a parte financeira, o resultado socioeconômico, visando transformar a visão estratégica em visão de operação e, posteriormente, oh, meu Deus, não está bom isso aqui, não. E, posteriormente, a visão de operação em visão de estratégia e seguir junto com a organização, melhorando também o meu setor. Na minha ótica, se um gestor fizer este papel, se o gestor conseguir desempenhar com qualidade o papel de entender a estratégia de uma empresa e transformá-la em operação, e, posteriormente, conseguir entender o porquê que ele acertou e o porquê que ele falhou na operação, e trazer de volta para o nível de estratégia, com certeza ele terá sucesso. E aí, para finalizar, mas de uma forma para mostrar para vocês que eu não desprezei no início, para como ele vai conseguir fazer tudo isso. Aí entra as habilidades que eu tinha citado no começo: liderança, visão técnica. Para fazer tudo isso, ele precisa ser um excelente técnico da área e também ter liderança das pessoas que ele está conduzindo. Então, muitas vezes, isso o gestor já tem. O que falta para ele é só entender qual é o contexto dele dentro da organização para conseguir ter sucesso. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Gostaria de agradecer a todos por acompanhar aqui.